Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e o tema de hoje que se apresentou é liberdade, um tema muito bom, um assunto muito bom, lema do hino de muitos países, de bandeiras, de uma série de coisas. Então vamos tentar descobrir o que é essa liberdade, né? Nós já falamos aqui no Vida Inteligente sobre livre-arbítrio, sobre intuição, sobre mente. Isso tudo faz parte, né? De uma certa forma, tudo isso aí eu acho que faz parte dessa liberdade. Eu tenho liberdade de pensar o que eu quiser. Eu tenho liberdade em termos de fazer o que eu bem entender. Então, existe a liberdade essa que a gente conhece, né? De ser livre, tal, filosófica. Eu andei pesquisando, quando o tema se apresentou assim, andei pesquisando. Então, a liberdade tem, sob diversas óticas, o que é a liberdade, né? E hoje nós vamos falar até, e fui pesquisar, inclusive, o material da SBE, né? Que está disponível aí. Então, nossa, eu vi aquilo lá, tem coisas que eu não entendo, claro, né? E é interessante. Então, hoje nós vamos falar, entre outras coisas, da liberdade, eu acho que esotérica, exotérica, de uma certa forma, como é que é o termo certo? Iniciática. Existe liberdade iniciática? 100%. 100%, olha aí, tá vendo? Então tá aí, vamos lá, antes de mais nada, como é que você tá? Tô bem, tô ótimo. Tá bem? A temperatura tá agradável hoje ou não? Nós estamos com 60 graus de temperatura aqui no estúdio hoje. Começando a melhorar. Ainda não instalamos o ar, né? Eu vim com camisa de inverno, mas eu dobrei para você não... Ele vem prevenido, isso é bom aí, tá? De resto tá tudo bem, então? Tudo 100% grego. Então, beleza. Então, fala, Jorge, tem algum recado para dar para alguém? Alguma coisa, alguma lembrança? Não, só que é muito bom estar aqui de novo. Um grande abraço para todo mundo que vai gastar essa 1 hora de vida aí para nos ouvir. Espero que seja útil, né? Então, já que nós tomamos a liberdade, né, de entrar na casa das pessoas, né? As pessoas nos dão a liberdade. Nos dão a liberdade de a gente fazer isso. Então, é isso aí. Então, e vejo que daí o que nos é dado por quem assiste é o máximo da liberdade em termos de concessão, que é a liberdade para alguém entrar na minha alma. É interessante isso mesmo, né? Porque veja só, ó como o assunto já começa com uma pirâmide invertida, né? Você começa falando aqui embaixo e você pode levar isso para um monte de coisa. Porque olha só quanta coisa que, como o Jorge falou, entrar na alma das pessoas, o poder da indução, né, que a gente tem aqui, qualquer coisa que a gente diga assim, a gente pode estar induzindo pessoas a N coisas, né? É um poder de influência fantástico. Porque a ausência de liberdade, ela é consentida. Entendeu? Exatamente. Não quando há a privação da liberdade pela força, né? Senão a gente não está falando de acorrentar ou não. Nossa, né? Todos os níveis, assim, nós vamos falar, inclusive, sobre isso, né? Sim, vamos. Então vamos lá. Vamos definir. Quer começar pela etimologia? Começa. Hoje nós vamos começar direto no assunto. Isso aí, liberdade. Então, o libertas, libertatis, né, que é a etimologia latina de liberdade, né? O tatis, ou udade no final em português, né, ele significa qualidade. Então, liber, que é a palavra livre, está ligado ao libertas, libertatis. Então, libertatis, a liberdade, é a qualidade do que é livre, ou qualidade daquilo que é livre. A liberdade em si é uma qualidade de alguma coisa, é um estado de alguma coisa. Tem um pensador francês nasceu em 1530,
nasceu em 1530, morreu em 1566. Daí ele escreveu algumas obras, algumas cartas, assim, publicadas depois da morte dele. E um desses livrinhos, uma dessas cartas... Quem é o autor? Publicado em 1548, Discurso da Servidão Voluntária, é o nome, Etienne de La Boétie. É como se fosse um hino à liberdade. E ele foi escrito quando então houve um movimento, não chegou a ser uma revolução, mas uma convulsão social de oposição ao governo francês pela taxação de sal e tal, um negócio assim. E aí o povo perdeu, isso foi imposto, né? E aí então, em decorrência disso, o La Boétie escreveu esse... Eu recomendaria, quem tiver a oportunidade para ler, é um livro de domínio público, né? Então encontra em qualquer lugar na internet. Mas em francês? Não tem em português. É isso que eu ia perguntar agora. Qual é o nome em português? É Discurso da Servidão Voluntária. Discurso da Servidão Voluntária. E o primeiro nome do autor? O nome é Etienne. Etienne, todo mundo conhece, com 2 N, né? É só procurar como La Boétie, Discurso da Servidão Voluntária, vai encontrar. Então, Discurso da Servidão Voluntária. Perfeito. Vai encontrar francês, alemão, inglês, espanhol e português. Ótimo, a versão em português tem uma outra incorreção, espanhol se aproxima. É curto, é grande o livro, como é que é? Na versão portuguesa são 36 páginas. Perfeito, pouco. E é o tipo de literatura, assim... Ele define a liberdade? Como é que é? É 100% aplicável ao dia de hoje. Então, ele define filosoficamente a questão da liberdade. Né? Tem uma frase dele que fala assim... Quer ver como é que ele diz? O que mais falta a alguém para ter a liberdade, além de desejá-la? Interessante. Né? É que então a liberdade, ela é um bem tão inato, né, ao ser humano, que bastaria desejá-la para tê-la. Né? A questão é, respondendo à questão do La Boétie, né? Aí ele coloca do ponto de vista emocional filosófico, né? E vamos traçar hoje uma conversa do ponto de vista esotérico iniciático, para explicar o âmago da liberdade, o que acontece, né? E aí, depois que a gente conversar, eu espero que daí essa hora de conversa, para quem for ler aquele livro, então na nossa conversa a gente responde as dúvidas do La Boétie, né? Que é natural, sim. Se pegar Newton, Einstein, Platão, Pitágoras, esses dois um pouquinho menos, Sócrates, qualquer um filósofo, ou qualquer um filósofo da Idade Média para cá, ou o pessoal do Iluminismo, assim, eles colocam algumas questões e param em alguns pontos, tem algumas barreiras que parecem ser intransponíveis, tão intransponíveis quanto as barreiras que tem a ciência, a tecnologia, a academia hoje, né? Mas é porque daí essa barreira é o primeiro passo do conhecimento iniciático, o conhecimento esotérico. Eles param, ou eles vão até onde a razão deles permite, né? Ou até onde o conhecimento deles alcança. A partir dali, então, a gente oferece o conhecimento, a gente a iniciação, né? E daí essa abordagem que a gente vai tentar dar hoje, ela responde essas dúvidas filosóficas com relação à liberdade e inclusive explica, e eu espero que explique, né, um pouco o caos humano social que se vive hoje, né, ou que a gente consiga analisar o porquê que o mundo que a gente vive hoje é um mundo tão inumano, tão desumano, é um mundo tão inapropriado para seres humanos, do ponto de vista de convivência, de aprendizado. Antes de você seguir, eu quero fazer uma pergunta, assim. A liberdade, ela é inerente à humanidade, ao gênero humano?
Não só a humanidade. Uma boa pergunta. É como se a liberdade ela fosse um ponto de chegada, né? E aí tem um conhecimento esotérico assim, muito reservado com relação a isso, porque é como se fosse toda a trajetória da evolução da matéria, do mineral até o fogo. O mineral é um extremo da imobilidade, da não liberdade. Já vamos mostrar que não é bem assim, mas numa análise externa, né? Exotérica. Então, ele representa a imobilidade. E imobilidade, aparentemente, ela é a negação da liberdade, né? No extremo do mineral, no extremo contrário, né? A negação de liberdade, estaria a liberdade absoluta, que seria o fogo, né? Que é o máximo da liberdade. E aí nessa gradação daí vem o mineral, vegetal, animal, mineral, vegetal, animal, hominal, né? Antes uma humanidade alada, né? E aí então depois uma humanidade flogística ou ígnea, né? Peraí, tem uma alada primeiro antes da flogística? Nós vamos para a alada ainda? Eu não sei se passou despercebido ou eu não dei muita consideração, assim. Eu já achava que era flogística depois Não. E vai ser muito interessante, porque daí nesse período nós vamos ter só um continente, 2 oceanos e uma humanidade alada. Alada no sentido da palavra mesmo? Literal. Literal, quer dizer, literal. Vamos poder andar voando, vamos dizer. Literal. Ok. Legal, interessante. Então, mineral e fogo são extremos de liberdade, né? Por isso que a liberdade ela não é inata ou inerente à humanidade. A tudo. Até porque a humanidade, como a gente conceitou a humanidade hoje, ela é só, assim, é uma viagem de trem com 7 estações, a gente está em uma das estações e essa estação tem esse formato. As outras têm formato diferente, claro, como tiveram as estações anteriores. Perfeito. Tá? Então, assim, grego, quer ver? O máximo da liberdade, isso vai ser a base da nossa conversa. O máximo da liberdade é o ato em si, né? Então, o máximo da minha liberdade de falar é o momento em que eu falo. O máximo ou o ápice da minha liberdade de sentir é o momento em que eu sinto aquilo. O máximo, o ápice da minha liberdade de fazer o que eu bem entendo é o momento em que eu vou e pratico um ato em si, né? O ápice da liberdade do escritor é o momento em que ele vai e consegue finalmente parir aquela ideia e colocar no papel. Então sempre o ato, ele é o ponto final do que seria a liberdade. Ou vou imaginar um pássaro engaiolado, o ápice da liberdade dele não é nem voar, porque ele está engaiolado, né? O ápice da liberdade é voar fora da... Entendido. A busca pela liberdade, pela não conexão com o entorno limitante, isso é inerente aí a todos os reinos, é inerente a todos os seres visíveis e invisíveis que existem, é inerente a todos os estados de consciência, do ser humano mais primitivo ao ser humano mais espiritualizado. A liberdade é um objetivo. Do animal mais primitivo ao animal mais evoluído. Não, evoluído não. Dá para usar o termo inteligente, considerando aí não ser cérebro espinhal, mas o neurovegetativo, né? Então, o animal mais inteligente, o desejo, a ânsia é a liberdade. Mas tem uma questão que o senhor coloca, que é o seguinte: na Roma, no direito romano,
Então tinha uma diferenciação de liberdade que tinha o ingênuo, que era o que tinha nascido livre. Então ele tinha pai e mãe cidadãos que eram livres e ele nasceu livre. Então ele era um ingênuo ou ingênuo. E o contrário era aquele que já tendo sido escravo, ele havia conseguido a liberdade, né? E aí esse era o liberti, ou libertini, né? Os dois tinham liberdade, liberti e o ingênuo. Aí fica a questão: quem dá mais valor à liberdade, ou quem conhece a liberdade? O que sempre foi livre ou o que não era livre e conseguiu a liberdade? O segundo, claro. Sim. Aí então coloca uma outra questão. Mas e se o pai e a mãe desse libertine, e o pai e a mãe dele, e o pai e a mãe dele, e o pai e a mãe, N gerações, tivessem sido escravos ou não usassem a liberdade há tanto tempo que tivessem esquecido ou desconhecessem o valor? Ele daria valor, ele compreenderia o que é liberdade, ou ele desejaria voltar à escravidão confortável? Por isso existe a escravidão voluntária ou servidão voluntária. Tem Labate não aborda isso, mas tem uma fala de Platão, onde daí ele então fala que a única servidão voluntária que seria aceitável é aquela na qual a pessoa conscientemente abre mão da liberdade e se submete a um ideário, a uma ação, a um movimento, porque sabe que dali suas virtudes serão melhoradas. Até o próprio, você está falando dele, até o próprio mito da caverna tem tem muito disso, né? Nós já abordamos isso aqui, né? Lógico. Maravilhoso. Um dia a gente podia conversar sobre o mito da caverna do ponto de vista esotérico, porque assim, do reflexo ao sol, a questão das sombras geradas por Agni, tudo ali é Incrível, amplamente esotérico. incrível. E eu nunca li uma linha de alguém fazendo uma abordagem esotérica real, profunda, secreta sobre o mito da caverna. Esotérica não, mas nós tivemos recentemente a professora Lúcia Helena, que eu entrevistei, mas ela falou da parte filosófica, né, disso, aquilo que Sim. representa, já é maravilhoso. Lógico. Aquilo devia ser obrigatório, devia ser matéria Lógico, obrigatória lógico. de formação. Agora imagina o profundo daquilo, sei lá, né? Podemos ver isso aí, qualquer... Um dia a gente pode pensar. Então, sempre essa questão é que eu preciso conhecer a liberdade, dar valor à liberdade e desejar a liberdade para daí então ela acontecer. Então, respondendo à pergunta de Labate, o que mais falta para alguém desejar a liberdade do que só querer? O que é mais necessário? Conhecer o que seja. Sim. Então, é como se acontecesse assim, é como se fosse assim, a liberdade, assim, a pior liberdade que possa existir é aquela liberdade em que eu a desconheço, dou tão pouco valor a ela, que eu desejo uma servidão confortável. E aí eu me submeto não em busca de uma virtude, mas me submeto por medo ou por preguiça ou por inércia. Incrível, isso. Né? E isso é uma questão assim muito clara, muito simples de aplicar a qualquer uma organização social, qualquer um povo, qualquer um país, não só agora, mas na história hipoteticamente humana. Livres, hipoteticamente né? Livre, e aí fica assim, mas então houve uma ditadura, porque o império, porque o czar, ou o imperador em Roma, ou não interessa em qual povo, e ele oprimiu a população. Muito bem. Só que assim, daí ele tinha um pequeno grupo, que tinha um exército. E o exército era 2%, 1% da população. Então, sempre há o consentimento em ser submetido, porque se assim não fosse,
Se assim não fosse, e se cada um realmente compreendesse o que é liberdade, e se cada um realmente lutasse pela liberdade, Nossa. não existiria força, né, social capaz de privar qualquer indivíduo da liberdade. Falou tudo, é isso porque mesmo. a quantidade se sobrepõe. Ah, mas então tem um país onde a tirania é exercida com mão de ferro. Sim, mas são quantos milhões de pessoas no país? 100. Qual é o tamanho das forças do tirano? 100 mil. E são 100 milhões de seres humanos, então são 100 milhões submetidos por 100 mil, é voluntário. Ah, mas é que os 100 mil têm armas. A morte compensa, né? A luta pela liberdade e a morte faz parte do processo, né? E daí não haveria munição suficiente, não haveria soldado suficiente, então sempre a liberdade venceria. O que acontece é uma acomodação. Por quê? Porque há uma acomodação daquilo que na pessoa ela compreende como sendo a liberdade, quando na verdade não é a liberdade. Por exemplo, todos nós temos um conjunto de instintos, né? Ou de inteligências instintivas, ou de inteligências físicas que são animadas pela inteligência instintiva. Que inteligências são essas? A gente tem falado muito aqui. A inteligência que faz com que o mineral seja processado na célula, com que o oxigênio seja processado, transportado na corrente sanguínea, com que cada uma célula funcione, com que o conjunto de células funcione daí formando um órgão, a liberdade que faz com que aquele órgão, sem depender de nada, ele produza e ele tenha a inteligência que lhe é inerente. Então, há um conjunto, né, de inteligências que age independente de qualquer outra coisa. E ele tem liberdade total e integral. De que maneira? Eu, né, do ponto de vista esotérico, não posso interferir no trabalho do meu fígado, ou do meu baço, ou do meu pulmão, ou do coração, eu não posso interferir no que está sendo feito. Poderia. Não pode ou não deve, isso que eu ia falar. É por isso que eu falei, do ponto de vista esotérico. Você falou em cima, né, da pinta. Esotérico, né? Então esse órgão ele tem toda a liberdade que ele necessita e ele em si é pleno. Então essas inteligências são plenamente livres, tranquilas, conscientes e experienciam uma coisa que anda de mão dada com a liberdade, que é o sentimento de felicidade, né? Mas quando esse conjunto de forças instintivas ele se conecta com algumas emoções e aí ele sai daquela ambiência que seria aquilo para o qual ele nasceu, né? Então aquela função na qual ele é primaz, na qual ele consegue produzir amplamente a própria razão da sua existência, passa a interferir com o meio. Então, a gente conversou muitas vezes, a pessoa fala assim, mas eu agi por instinto. Foi. É porque daí aquela inteligência instintiva, aqueles seres que são responsáveis pelas inteligências instintivas, quando eles extrapolam o seu próprio meio, eles tendem a se ligar com os mais próximos para buscar o ato ou buscar a exteriorização, né? Então, se a gente pega a inteligência instintiva e pega o mesmo protocolo, a mesma análise para a parte das emoções, e se a gente considerar que, além da inteligência dos seres instintivos que vão dar fluência, né, ou fluição, aquilo que a gente conceitou como vida, a gente começa a colocar nesse mesmo contexto aqueles seres criados pelo próprio ser humano. Então as emoções a gente cria e engendra, né, da corpo, da alma, alimenta e bota para trabalhar, né, em cada um de nós. Esse instinto ligado com essas emoções criadas, esses seres, eles tendem à liberdade, né? E
E esse tender à liberdade sempre vai se chocar, como é qualquer liberdade, com a liberdade de quem está perto. Então, a liberdade que eu preciso de fazer com que a razão da minha existência se transforme em um ato para que eu me alimente, ela vai se chocar com a liberdade de quem está do lado. Por exemplo, a gente conversa muitas vezes sobre isso. A liberdade do desejo de tomar refrigerante, né, ela está junto com a liberdade daí da vontade, do impulso instintivo de buscar água, né, tomar líquido. Quem vai vencer numa disputa entre liberdades? O desejo de tomar refrigerante, né, ou o impulso instintivo, né, de tomar água? Quando há essa disputa, é uma briga como outra qualquer, é uma disputa como outra qualquer. Por quê? Porque os dois estão brigando pela vida, um brigando pela vida orgânica e outro brigando pela vida de si mesmo. Porque se você não tomar refrigerante o tempo todo, ou não atender o seu desejo, ou não dar liberdade ao seu desejo, o que vai acontecer? Ele vai se esvair, vai perder força. Quanto menos força ele tiver, menos ele tem condição de vir à luz do dia ou sair da caverna, e passa um tempo em que ele não vai mais existir, como uma trilha não trilhada, né? Sim. Uma trilha que foi aberta, foi trilhada, foi andada, se esquece, a mata toma conta e ela como se jamais tivesse existido, ficando só algumas marcas no solo, né? E essas marcas só quem conhece são as árvores, os seres humanos as esquecem, né? Então, essa liberdade, buscando o ato, ela está ligada à necessidade de sobrevivência. Tudo em nós, né? Então, antes de a gente pensar a liberdade como a minha liberdade de ser humano, a gente tem que analisar a liberdade de cada coisa que em nós existe. Então, em cada um de nós tem a liberdade instintiva, a liberdade emocional, a liberdade razoável, da razão, ou liberdade de pensamento. O conjunto delas é que sempre tendem a vir à tona, tendem a se transformar em ato. Para quê? Para que em se transformando em ato, em vendo a luz, elas se alimentem e consigam sobreviver. E se você tiver algum problema desses 4 pontos que você disse, se você não tiver a liberdade de um deles, por exemplo, né? Você falou, tem diversos níveis. Isso, o que vai atrapalhar? Porque tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim, perfeitamente. Tudo tem que trabalhar harmonicamente. O que acontece quando alguma parte minha não é livre? Como você acabou de expressar. Nenhuma é. Porque você não pode, assim, não pode ter 3 funcionando e uma não. Ou uma funciona ou nada funciona. Tem que haver uma harmonia entre todos, né? Porque se você tem 2 pernas livres e um braço livre e um braço acorrentado, você está acorrentado. Perfeito, você está acorrentado, tem razão. Né? Isso aí é a mesma coisa assim, o meu pensamento é livre, eu sou um homem livre de pensamento, né? Meu instinto é livre, eu não atendo meus instintos, mas quem manda em mim são as emoções. Pronto, então você não é livre coisa nenhuma. Não. Coube a colocação exatamente para... Perfeitamente, porque daí as emoções subjugam o pensamento. Ok. Né? E aí quando você vai agir, ao invés de agir com equilíbrio, o equilíbrio seria o quê? Razão, emoção, instinto. Para quê? Para que fisicamente eu adquira a liberdade. Daí isso não vai acontecer. Quando há esse desequilíbrio no ser humano, em que daí então as liberdades instintivas, emocionais ou de pensamento, elas são excessivas, desarmônicas ou caóticas, né? Daí não há uma direção. Em não havendo uma direção, eu não consigo lutar pela minha liberdade real, integral, externa. Por isso que em havendo uma escravidão, ou uma auto-escravidão, ou uma auto-não-liberdade para o ser humano, ele não se importa em ser subjugado ou submetido a alguém. Aí vem uma servidão voluntária inconsciente. É interessante, você está falando e está me vindo aqui, porque ao longo dessa minha vida militando, nós conversamos um pouquinho antes da gente começar o programa, né? Falei, já andei por um monte de coisa, e muita gente se queixou de todos os locais que frequentou. Todos os locais, estou falando generalizando as pessoas, e independente de se é escola iniciática, se é grupo, se é religião, tudo, as pessoas
saíram ou se queixaram ou abandonaram porque se sentiram cerceadas na sua liberdade. O cerceamento, eu posso ir até aqui, mas daqui eu não posso passar. Mas uma coisa muito interessante isso aí, porque sabe o que acontece? E vejam só, né? É muito interessante mesmo. Então, eu venho de uma religião, né? E aí, então, em mim, as emoções ligadas àquela religião têm total liberdade, né? Eu sou um místico devocional, eu brigo com quem não acredita em mim, eu não uso a lógica, falando da minha religião, né? Sim, tudo e aí hipotético, eu, por curiosidade, eu resolvo entrar em uma escola de iniciação. Perfeito. E a gente tem que sempre ver o seguinte, a sabedoria, não vou nem colocar sabedoria, o conhecimento, ele é inimigo mortal da ignorância. Se não é. Sim, porque você não pode ter vivendo em você o conhecimento e a ignorância. Incompatível. Porque em algum lugar você está mentindo. Ou você não é tão ignorante, ou não tem tanto conhecimento. Porque se você tiver o conhecimento, ele ocupa o lugar da coisa em si. Se eu sou ignorante com relação não sei. Se eu sou ignorante com relação a como funciona o fluxo de energia no âmago do átomo, não é? Sou ignorante. E aí eu vou e aprendo e vejo isso. Não tem como eu desconhecer se eu conheço. Sim, claro. Né? Daí então eu tenho as minhas ignorâncias, né, as minhas crenças, e isso faz parte de tal maneira da minha alma e tem a tônica de tal maneira da minha alma que eu sou aquilo, né? E se você pensa diferente de mim, eu te agrido verbalmente, mentalmente, emocionalmente, astralmente, Sim, vitalmente, e se duvidar, fisicamente. Por quê? Porque em mim quem manda é aquilo. Por curiosidade eu vou entrar na escola de iniciação, né? E aí a iniciação bem feita, então ela primeiro ela tem de fazer com que a criatura respire um pouco melhor e pare essa corrida da vida que ela vem fazendo, que ela compreenda aquilo que em nela existe para harmonizar as forças infernais que ela tem que dar conta, né? E aí aos poucos vai sendo dado conhecimento para aquele que está chegando, para o peregrino, né? Mas o peregrino anseia, dentro da sua inconsciência natural de peregrino, exercer na escola de iniciação toda a liberdade a qual ele está acostumado na rua. E que liberdade é essa? A de achar que o conhecimento dele é que é verdadeiro. Daí quando ele começa a iniciação, obviamente, naturalmente, a crença dele vai se chocar com uma verdade que tende a desconstruir a crença dele. Se ele não compreende o processo que está acontecendo, né, e vê que é uma abordagem lógica, razoável, que tem fundamentação, que tem história, que se aplica e tal, e ele ainda está cristalizado, encapsulado naquilo que ele considera como sua verdade, quer dizer, ele está refém, né, das suas próprias crenças, e a liberdade que é oferecida através do conhecimento representa um risco, aí ele vai dizer, não, você não está querendo me libertar, você está cerceando a minha liberdade de continuar acreditando naquilo que eu não quero deixar de acreditar. Sai e vai procurar outro caminho. Mas sai acusando, não. Vocês não deixaram eu pensar como eu queria. Mas não é assim que funciona. Bom, né? Você só está olhando para o lado de cá. Agora, eu estou certo, vamos dizer. Eu tenho o caminho. Como aconteceu com muitas pessoas superdotadas e tudo isso aqui, que a própria prova disso, ou conseguem entrar em níveis mais elevados precocemente, tudo isso aqui. Agora, existe, não se pode achar que tudo é coisa nossa. Tudo é coisa nossa. Eu não aceito isso, eu achei que a minha liberdade foi cerceada, então eu sou o culpado por N razões que você acabou de expor. Culpado não é o termo, não é o termo. Mas você jogou para o ser sempre, quer dizer, onde eu achei que fui cerceado nunca tem culpa de nada? Não, eu analisei... Culpa não, usei a culpa de novo. Eu analisei esotericamente o que acontece entre o conhecimento e a crença. Sim.
né? A crença, ela sempre vai ver o conhecimento A como crença você exemplificou como ser humano e o conhecimento como uma escola de iniciação, por exemplo? Como Tá. uma coisa exotérica a Tá. crença, esotérico o conhecimento. Obviamente não coexistem, né? Então há que haver uma sublimação. Quanto maior o medo em diminuir ou abrir mão dessa crença, maior é a antipatia ou a resistência ao conhecimento. Chega um ponto em que aquele conhecimento significa uma ameaça à minha crença. Daí eu saio, aí a questão falou assim, é errado? Tem culpa? Não, porque pode ser o seguinte, pode ser que aquele caminho que está sendo oferecido ainda não seja o caminho. Ou pode ser que aquele caminho que está sendo oferecido não seja o caminho nunca, vírgula, por enquanto. Aí a pessoa vai sair, vai viver essa outra, em algum momento vai amadurecer, e como todos os atalhos levam para um único lugar, vai chegar um momento em que ela vai novamente se deparar com aquele conhecimento. Sim, mas tá, até aí Percebe? perfeito. Agora vamos só para completar, assim, para você responder só essa parte. Aí eu chego numa religião, numa escola de iniciação, seja lá o que for, Aham. eu demonstro dentro do grupo, dentro da minha, da minha peregrinação, vamos chamar assim, de que eu sou dotado, eu assimilei o que o meu instrutor, meu mestre passou. E aí aí é que está outra questão. Eu gostaria que você explicasse essa outra questão, fizesse esse paralelo entre o conhecimento e o instrutor, digamos assim, ou chamamos lá o líder, tá? Ele não se agrada com o meu conhecimento, porque o meu conhecimento ofusca, ou então está indo além, e eu me sinto incomodado. O instrutor se sente incomodado com a presença de determinada pessoa. E aí o que acontece? Eu vou me privar, eu vou sair de lá, eu vou me sentir cerceado por uma justa razão. Depende, grego. Depende do seguinte, olha só. Aí tem dois aspectos. Esses que eu queria, eu quero abordar os dois. O instrutor e o discípulo. Vamos né? lá, isso. Tem que lembrar que o instrutor, ele também é um discípulo. Perfeito. Sempre. Claro, vai ser. claro. Sempre vai ser. Então, Somos todos aprendizes. Na melhor das hipóteses. Temos que né? ter consciência de que somos então, aprendizes. o instrutor, ele sempre tem que lembrar que ele é um discípulo. Falou tudo. Se tem que lembrar que é um discípulo, ele tem que ter o quê? Paciência. O discípulo que está chegando, por mais que ele ache que ele é superior ao instrutor, ele tem que lembrar duas coisas. Ele é um discípulo. Segundo, paciência, por quê? Porque o outro chegou pelo menos um dia antes, que ele está tentando repartir. Percebe? Sim. Quando acontece isso, é muito mais uma questão de antipatia pessoal do que um embate entre conhecimento e desconhecimento que pode levar à sublimação. Agora, pode acontecer assim. Você tem um profundo conhecimento. Isso cabe em todas as áreas da vida. Nós estamos usando duas coisas na aqui. relação com a família. Exatamente. Na relação profissional. Estamos usando como exemplo. Na relação social. Como exemplo, exatamente. Né? Na nossa relação com a nossa pátria. Tudo. Você tem um conhecimento profundamente iniciático, ou um profundo conhecimento iniciático, né? E aí eu sou teu amigo e eu faço parte da ordem que cultua o gato preto, aquele que foi esquecido no templo e acabou virando a ordem do gato. Sim. Né? Desse grego, vamos lá, porque a ordem do gato é uma ordem muito legal e tal. A gente canta muito e se diverte, as coisas assim, e tem muito conhecimento, tem umas práticas, negócio e tal. Daí você vai, né? E por respeito ao convite que eu lhe fiz, né? E você participa, observa, pesa, mede, conta, discerne, reflete e vê assim, meu Senhor, quanta coisa errada. Sim, normal. Normal. Sim. O que você faz? Você vai daí destruir a crença daqueles que estão lá? De jeito nenhum. Perfeitamente. Você fala para o teu amigo, que sou eu, você, olha, Jorge, gostei muito, achei muito legal, principalmente o seguinte, a felicidade que vocês experienciam em viver aquilo, mas só que não é o meu momento, não é o meu caminho,
há que haver uma empatia entre o egrégor que vocês criam e a minha individualidade, né? E isso não acontece, então eu prefiro não, vou seguir o meu caminho, pronto. Daí deixa que aquela coisa evolua por si, porque as pessoas que ali estão, mesmo praticando, né, uma ausência consentida de realidade ou uma submissão voluntária, baseada no desconhecimento, elas estão interagindo com o mundo e o próprio mundo vai fazer com que elas amadureçam. Aos poucos isso vai mudar. Aos poucos as colunas ficam vazias, aos poucos deixa de existir. Porque se tem uma coisa que tem um profundo medo do tempo, essa coisa é mentira. Ah, claro. Né? Porque a mentira ela não se sustenta. Né? Porque mentira, tanto é que tem o ditado, mentira tem pernas curtas, né? Então, porque assim, a verdade ela anda de mãos dadas com o tempo, por quê? Porque ela em si é o que é. Ela não tem que provar nada, ela não luta contra nada, contra ninguém. Já a mentira, ela luta para tentar provar que ela é a verdade. Essa luta diária consome vitalidade de quem a mantém, de quem a tem em si, na alma, né? E ninguém tem vitalidade perene para gastar com mentira. Então a própria morte cobra seu tributo. Sim. Né? E a morte cobra o tributo das emoções, a morte cobra o tributo das ideias, a morte cobra o tributo das vidas físicas dos seres humanos, a morte cobra o tributo das nações, a morte cobra o tributo das raças. Normal. Vai, tá. Completa. Então, antes que eu consiga exercer externamente a minha busca pela liberdade, eu tenho que daí ter aprendido a ensinar o conceito de liberdade consciente para cada coisa que em mim exista. E como que eu ensino o conceito de liberdade consciente para cada coisa que em mim exista? Usando a vontade. Então, a vontade, que é aquele impulso superior, né, que em mim existe, é que vai fazer com que eu ensine para os meus instintos que a liberdade instintiva é uma coisa verdadeira, valorosa e deve ser praticada desde que não ultrapasse seus limites. Eu ensino às minhas emoções que a liberdade emocional é uma coisa digna, lícita e tem que ser praticada, desde que não interfira com os meus limites. Da mesma forma, o pensamento. Tenho que pensar, é lícito, é livre, faz parte, desde que não interfira com os meus limites. Que limites? O limite da harmonia. Em havendo isso, então, o pensamento ou a razão ensina a emoção o que é ser realmente livre, a emoção ensina o instinto, porque senão acontece assim, eu tenho tudo o que eu preciso em termos materiais, mas não sou livre porque eu sou escravo dos meus desejos mais absurdos. Sim. E na ânsia de alimentar os meus desejos, né, e há coisas que o próprio dinheiro não compra para satisfazer aqueles desejos, eu vou usar de todos os artifícios para. Então, eu tenho o desejo de visibilidade, eu tenho o desejo de ser visto, reconhecido, respeitado, então eu vou comprar isso. Chega um ponto em que não é possível, então eu compro um espaço na mídia. Não, então eu compro uma posição política, eu compro uma posição de poder, aí eu vou e submeto, engano, roubo, tramo, minto, tal, para adquirir o poder, para atender o quê? O desejo, que é o mesmo desejo quando eu tinha, antes de eu me lançar nessa carreira caótica que não leva a lugar nenhum. Eu sou livre? Não. Tem no Laboete, então ele coloca uma coisa muito interessante nessa questão da liberdade, que ele explica como é que daí um tirano consegue escravizar um povo, sendo um só, né? Eu ia fazer essa pergunta, exatamente isso. E é um artifício muito interessante, e aí a mecânica, e que ele não consegue compreender, mas essa que a gente conversou agora, é que
a primeira tirania, a primeira submissão, não é do ser humano como um todo, é submeter ou tirar a liberdade daquilo que nele existe. Então, o tirano exemplifica, ele pega 6 no seu entorno e lhes dá migalhas, ou, do ponto de vista político, né, atribui poder a cada um, dá um cargo para cada um, dá um ministério, né? Sim. Aí esses 6, né, eles vão pegar e cada um vai interagir com mais 100 e pegar uma parte da migalha que lhe foi dada e repartir essa parte, né? Então distribui cargo de segundo escalão para essa segunda parte. Aí essa segunda parte tem o direito de também pegar e distribuir cargo de terceiro escalão, né, para mais igual quantidade. Então aquela primeira migalha vai ser repartida, né, até o ponto em que sobra só aquele que não exerce nada, que se submete à última camada, que seria o povo, ou a felicidade vinha aqui. Toda nossa. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida e experienciem a liberdade.